aqui, agradecer a vida de cada um de vocês, de poder servir a Deus com vocês aqui nessa casa, nesse templo. Sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, toda a minha família. E em nome de Jesus, vamos orar. Feche seus olhos aí mesmo sentado. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, por tudo que Tu és, meu Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa família. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque entendemos que sem Ti nada somos. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa torre forte, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo me dê condições nessa noite de compartilhar a Tua palavra e que os corações dos meus irmãos recebam essa palavra e que essa palavra gere fruto no coração de cada um deles, meu Pai. É isso que eu te peço. Repreendo também toda ação do inimigo nesse lugar. Repreendo toda a investida de Satanás e seus demônios aqui nesse lugar e declaro que somente o Teu Espírito que tem liberdade em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 8. Aleluia. João, capítulo 8, versículo 31. O tema dessa mensagem é a verdade que liberta. Se você quiser anotar, toma nota. A verdade que liberta. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Estamos alegres, felizes, porque estamos na casa do Senhor. Somos privilegiados de estarmos aqui. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas escolhemos a melhor parte, que é estar na casa do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Senhor, Salvador de nossas vidas. 31 diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, todo aquele que vive pecando se torna escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Oh, aleluias! Glória a Deus! Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu lembrei do que o pastor Ari sempre fala, e hoje ele falou novamente, que existe texto e também existe o contexto, né? Para a gente compreender esses 6 versículos que eu li aqui, eu vou falar um pouco a respeito do contexto dessa história. A Bíblia fala que Jesus, ele foi até o Monte das Oliveiras e passou a noite ali no Monte das Oliveiras. Acredito eu que Jesus passou a noite orando, falando com Deus, falando com o Pai, como era de costume dele. E a Bíblia diz que ao amanhecer, Jesus, ele apareceu no templo. Ele apareceu ali no templo, e a Bíblia fala que Jesus,
ele sentou ali no templo e começou a ensinar. Tenta imaginar Jesus no templo, a multidão, o povo já começou a sentar para ouvir os ensinos de Jesus, porque quando tenta imaginar Jesus pregando, Jesus ensinando com toda a autoridade que ele tem. A Bíblia diz que o povo estava ao redor dele, de repente chegaram até Jesus, trazendo uma mulher. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher, pediram que aquela mulher ficasse de pé ali, todos estavam sentados, eles colocaram ela de pé, na frente de Jesus, e falou para Jesus bem assim: olha, mestre, essa mulher foi encontrada praticando ato de adultério. Ela foi surpreendida, a Bíblia fala assim, surpreendida, porque quem comete o pecado de adultério, quem comete tal pecado, comete esse pecado às escondidas, né? É aquele pecado que a pessoa tenta esconder o máximo possível, mas a Bíblia fala que ela foi surpreendida nesse pecado, e eles disseram: olha, Jesus, pegamos ela no pecado de adultério. E a lei diz, Moisés, através da lei diz que tal mulher deve ser apedrejada. Aí disseram assim: e você, Jesus, o que você fala a respeito disso? E a palavra diz que Jesus, sentado da forma que ele estava, ele ficou desenhando no chão com o seu dedo, e os fariseus em cima dele ali, Jesus calmo, tranquilo, como sempre, desenhando no chão, ali no templo, e eles falaram, pressionando Jesus: e você não vai falar nada, Jesus? Pegamos ela no ato do adultério. E Jesus se levantou e falou para eles assim: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra nela. E a Bíblia fala que Jesus voltou e continuou sentado, voltou a escrever no chão e foi saindo um de cada vez. Um foi embora. Eu imagino que eles começaram a examinar a si mesmo. Eu não sou digno de atacar pedra nela. Dos mais velhos, começou pelos mais velhos, foi indo embora, até os mais novos foram embora. Quando Jesus levantou a sua face, a sua cabeça, só estava ele e aquela mulher. E Jesus se levantou e disse para ela: cadê aqueles que te condenam, que estavam te condenando? Não tem ninguém mais te condenando? E ela disse: mestre, ninguém. Jesus falou assim: muito menos eu vou te condenar. Vai e não pratica mais esse pecado. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é um Deus de oportunidade. O nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade. Jesus jamais ele olha como o ser humano olha. O ser humano olha para atacar, para querer expor o teu pecado, para querer trazer vergonha para a tua vida. Jesus olha para o teu pecado e fala apenas o seguinte: filho, não peques mais. Se arrependa, não peques mais. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele continuou ali ensinando o povo dentro do templo. E ele disse assim: olha, eu sou a luz do mundo. Jesus, ele tinha moral para isso. Ele falou assim: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele começou a pregar dessa forma. Oh, aleluias! Quem me segue não andará em trevas, mas terá
a luz da vida. E os fariseus mais uma vez disseram para ele: Jesus, mestre, o seu testemunho não é válido porque você testemunha de si mesmo. Você fala de si próprio. Não é válido. E Jesus falou para eles: olha, eu testemunho de mim mesmo, mas o meu testemunho, ele é válido sim, porque eu sei de onde eu vim e eu também sei para onde eu vou. Aleluias! Eu vim nessa terra com propósito. Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer nessa terra. E ele disse aos fariseus: o meu testemunho é verdadeiro sim, ele tem valor sim. Aí ele continua dizendo ali aos fariseus: na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Aí Jesus falou assim: olha, eu testemunho de mim mesmo, e a minha testemunha é o meu Pai que me enviou. Aleluias! Eu testemunho de mim mesmo, e a minha testemunha é o meu Pai que me enviou. Oh glórias, deixa eu me encontrar aqui, meus irmãos. Então lhes perguntaram: onde está o seu pai, mestre? E Jesus falou para eles assim: olha, vocês não conhecem a mim, muito menos o meu pai. Se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam ao meu pai. E Jesus pregava ali, pregou essas palavras no templo, e eles não podiam prender a Jesus, porque ainda não havia chegado a hora. E Jesus disse para eles: olha, tudo isso acontecendo no templo, irmãos, prestem atenção. Jesus ensinando. Jesus continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Eu deste mundo não sou, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. E eles lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Versículo 27. Eles não entenderam que Jesus lhe falava do Pai. Então Jesus lhes disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Preste atenção agora no versículo 30. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Agora eu vou entrar aqui no versículo 31, que ele começa a falar e a conversar com aqueles que creram. Numa multidão que havia ali, muitas pessoas reunidas, ouvindo Jesus ensinar. Infelizmente, não eram todos que criam, não eram todos que acreditavam, mas sempre no meio da multidão tinha aqueles que criam, aqueles que creiam, aqueles que acreditavam nas palavras de Jesus. E Jesus agora no versículo 31, Jesus disse aos judeus que criam nele, que acreditaram naquilo que ele pregou, naquilo que ele estava ensinando ali no templo: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, preste atenção aqui. Jesus estava dizendo ali para os judeus: não basta apenas crer,
acreditar. Vocês precisam permanecer. Permanecer significa constância. Vocês precisam permanecer na minha palavra para verdadeiramente serem meus discípulos. Jesus, ele conhece os seus discípulos quando ele olha e vê um crente constante, um crente que permanece na palavra dele, passando pela luta, passando pela prova, passando dias difíceis, mas está ali firme aos pés do Senhor. Não desanima por coisa alguma. Medita na palavra do Senhor dia e noite. Assim como ele disse a Josué, medita na minha palavra dia e noite. Toma o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito na minha palavra. Não se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda. Aí ele fala assim para Josué: então farás prosperar o teu caminho. Aleluias. Deus está dizendo ali para Josué: olha Josué, a tua prosperidade, ela depende de você mesmo. Medita na minha palavra. Permaneçam em mim e verdadeiramente serão meus discípulos. Aí Jesus fala para eles assim: olha, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias. Jesus está falando assim, ó, e conhecerão a mim, Ele mesmo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse assim, ó, e conhecerão a mim e serão libertos. Só quem pode libertar uma vida das prisões, dos cativeiros espirituais, é Jesus Cristo, é a verdade, irmãos. Aleluias. Só Ele tem o poder de libertar. Eu quero que vocês entendam que existe uma diferença entre ser livre e ser liberto. Existe uma grande diferença. Quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, confessamos Jesus, entendemos a nossa necessidade desse Deus vivo em nossas vidas, compreendemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós compreendemos essas coisas, entregamos a nossa vida a Ele, entregamos o controle do nosso barco na mão de Jesus. A Bíblia diz que nós somos livres das garras do inimigo, livres, presta atenção, livres das garras do inimigo e do reino das trevas. Fomos transportados para o reino da luz, não fazemos parte mais do reino das trevas. E os judeus falaram assim: Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós precisamos ser libertos de quê? Nós não somos escravos. Eu vou explicar para vocês num exemplo bem prático o que significa ser livre e ser liberto. Bem prático. Uma pessoa, quando ela sai de uma cadeia, de uma penitenciária aqui dos homens, por ter cumprido ali o seu tempo que foi determinado pela justiça, preste atenção, ela é livre daquela cadeia, daquele espaço físico ali que se chama prisão, mas quando ela sai de lá, presta atenção, ela não está liberta, ela está apenas livre. Por quê, Alexandre? Porque se você prestar atenção, a maioria das pessoas que saem das prisões, muitas delas não passam nem um dia na rua e já volta a cometer o mesmo crime, o mesmo pecado, porque ainda não foi curada na alma, ainda não foi curada no seu interior, ainda está preso naquelas prisões, naqueles cativeiros que o prendem. Aleluia. Ser livre ali da cadeia é apenas uma nova oportunidade que ela está tendo de recomeçar uma nova vida, de se arrepender dos seus maus hábitos e começar agora a praticar bons hábitos.
A escolha ela é dela, a escolha é da pessoa, e assim somos nós. Aleluias! Jesus Cristo cumpriu a nossa pena em nosso lugar. Você tem ideia disso? A pena que era para mim e para você, Jesus cumpriu. Pena de morte na cruz do Calvário. Aleluia. Essa pena eu e você não seríamos capazes de cumprir. Mas Jesus foi lá e cumpriu a pena. Pagou o preço. Derramou sangue no madeiro. Aleluias. Morreu pelos meus pecados e pelo seu pecado. Nos deu uma nova oportunidade. Nos libertou do reino das trevas para o reino da luz. Aleluias! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Jesus Cristo nos tornou livres e nos deu a condição de sermos libertos e nos manter em liberdade através do conhecimento da sua verdade. O conhecimento da verdade, que é Jesus aqui, ó, essa palavra aqui é Jesus. É Jesus Cristo de Nazaré. O conhecimento da verdade nos liberta. Aleluias! Por isso que existem muitos crentes, muitos irmãos e irmãs presos em cativeiros, em prisões, em situações, em circunstâncias, porque não consegue ter uma vida de meditação na palavra de Deus dia e noite. Não tem como eu e você conhecer a Jesus e ser liberto, se eu e você não mergulhar aqui nessa palavra, que é a verdade, que é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne. Aleluias! Abre aí, coloca aqui, Isabelle, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Portanto, vocês conseguem me ajudar aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Não se submetam novamente à escravidão. Aleluias. Não se submetam, ou seja, não se prostre novamente diante da escravidão. Irmãos, toda prática constante, ela se torna um hábito. Toda prática constante, tudo aquilo que você pratica constantemente se torna um hábito. E dependendo do hábito, se for um hábito bom, um hábito de meditar na palavra, um hábito de oração, de orar dia e noite, o hábito de fazer coisas boas, de fazer o bem, glória a Deus e aleluia. E quando é um hábito ruim, um hábito mau, pecado, a Bíblia fala que nós nos tornamos escravos desse hábito, ou escravos desse pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aleluia! Jesus, Ele quer libertar. Jesus, Ele tem prazer em libertar. Jesus, Ele não tem prazer em ver um filho escravizado em situações, escravizado no pecado. Jesus, Ele não tem prazer nisso. É o caminho da verdade que encontramos a verdadeira liberdade. É o caminho da verdade que encontramos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está aqui, irmãos, ó, na palavra do Senhor. A verdadeira liberdade, ela está aqui em Jesus. Aleluias! Você não precisou fazer nada para ser livre. Foi pela graça. Mas para provar a liberdade,
é necessário obediência à palavra de Deus. E isso quem faz é você. A escolha é minha, a escolha é sua. Ou decidimos caminhar em cativeiros, em prisões emocionais, prisões espirituais, ou decidimos caminhar em liberdade. Aleluias! Decida caminhar em liberdade nessa noite. Oh glórias! Decida caminhar em liberdade nessa noite. Oh glórias, porque Jesus, Ele não tem prazer em ver o seu filho escravo de situações. Qual é o pai que tem prazer em ver um filho escravo do pecado, escravo de vícios, escravo de situações? A Bíblia diz que nós, sendo ruins, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é santo, soberano, não dará coisas boas para mim e para você, irmãos? Aleluias. Isabelle, Filemão, versículo 7 ao versículo 16. Já estou chegando nas considerações finais aqui. Se você está entendendo a palavra, dá um glória a Deus aí, glorifica. Está conseguindo compreender a palavra? Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é soberano. Deus, Ele tem liberdade para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Aquele que entrou aqui preso, será liberto. Será liberto pelo poder de Deus, pelo poder dessa palavra que está sendo pregada aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque aquele que nunca pecou, ele tem poder para libertar. Só aquele que nunca pecou que tem poder para libertar da escravidão. Homem nenhum tem poder para ficar julgando, para ficar apontando o dedo. Só quem tem poder para libertar é Jesus. Filemão capítulo não, que esse livro só tem um capítulo, versículo 7, coloca lá, Isabelle, ajuda o papai. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, apóstolo Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando ele estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais do que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. 17, último. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Aleluia. Oh glória. Paulo escreve a Filemão
Mas eu não quero me atentar nisso. Eu quero me atentar nesse cara chamado Onésimo. Entrou na cadeia, na prisão como escravo. Saiu de lá como filho, como irmão amado. Oh, glórias! Chegou na prisão com a mentalidade de escravo. Eu só sirvo para servir aos meus senhores. Eu só sirvo para ser maltratado pelos meus senhores. Eu só sirvo para ser vendido. Fazem troca comigo, fazem negócio. Mas quando Paulo pregou a palavra para ele, o escravo se tornou servo de Deus agora. O escravo se tornou irmão amado, não é mais escravo. Fala para o teu irmão aí do lado, você é meu irmão amado. Aleluia! Porque o nosso Pai nos resgatou. O sangue de Jesus nos une. Fala para o teu irmão aí, o sangue de Jesus nos une. Aleluia! Aquele que era escravo, quando recebe a verdade, foi o que Jesus falou para os judeus que acreditaram nele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia! Aleluias! Para a gente encerrar, eu quero citar 2 prisões, 2 cativeiros espiritual, que nós precisamos sair deles. Está parecendo que tem uma abelha aqui no púlpito. Vocês estão conseguindo ouvir? Quero citar para vocês apenas 2 prisões. Existem muitas, mas eu acredito que Deus me direcionou para falar dessas 2 prisões. A primeira está em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Coloca aqui, Isa, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote o quê? Nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Pessoas amarguradas contaminam outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Aleluias! Você só consegue dar aquilo que você tem dentro de você. Aleluias! Ande com pessoas curadas, saradas. Aleluias! Raiz de amargura. Preste atenção. Na maioria das vezes, a raiz de amargura, ela é acompanhada, preste atenção, pela falta de perdão, ódio, raiva e ressentimento. Amargura guardada no coração por muito tempo, preste atenção, igreja, abrirá a porta para a invasão de demônios. Esta é a brecha mais aproveitada pelos espíritos imundos. Na maioria dos casos, a amargura está relacionada a um membro da própria família. Mágoa. Sempre que a atitude de amargura é encontrada, podemos encontrar demônios de rancor, ressentimento e ódio. Mas a palavra de Deus, ela diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Raiz de amargura. Pessoas que tiveram desentendimentos dentro da própria casa, com os familiares, na própria família. Cunhado, tio, cunhada, tia. Preste atenção, irmãos. Porta, brecha. Esse sentimento dentro de você abre brecha para os demônios
trabalharem na sua vida, mas eu acredito que hoje todas as brechas serão fechadas. Satanás será envergonhado nessa noite, e Jesus será exaltado nesse lugar, será glorificado nesse lugar, porque só Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda exaltação, amém? A segunda prisão que eu vou citar aqui para a gente encerrar, se chama rejeição. A porta para a entrada do demônio da rejeição é geralmente aberta durante a infância e até mesmo antes de nascer, quando uma criança não é desejada. O feto está aberto para receber esse demônio da rejeição. A maioria das crianças adotivas estarão com o espírito de rejeição. A maioria aqui, não estou dizendo todas, viu? A maioria das crianças que são adotadas já carregam com elas, a maioria delas, o espírito de rejeição. As circunstâncias que envolvem a adoção da criança podem abrir uma brecha para a entrada do espírito da rejeição. Como que eu posso notar a presença desses demônios na vida de uma pessoa? Preste atenção. Como? Pela incapacidade de aceitar amor ou de oferecer amor aos outros. A pessoa que sofre com o espírito de rejeição, ela tem uma dificuldade muito grande de receber amor e de dar amor para outras pessoas. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, irmãos. Minha voz está acabando. Pode dar glória a Deus aí, meu querido. Para a gente encerrar, segundo o texto que nós lemos, voltando lá, quem vive pecando se torna escravo do pecado. Não consegue largar esse pecado de jeito nenhum. Escravo do pecado, presta atenção, é a pessoa que não tem a opção de dizer não. O pecado controla ela. O pecado é senhor da vida dela. Às vezes ela até pensa, preciso abandonar isso. Mas quando pensa que não, já está envolvida novamente no pecado, na prática do pecado. Ela não possui controle de si mesma, não possui domínio próprio. Quem controla ela é o seu Senhor, e o seu Senhor é o pecado. O pecado se tornou senhor da vida dela. Tudo que nos controla se torna senhor de nossas vidas. Se o dinheiro nos controlar, o dinheiro será o senhor de nossas vidas. Se o pecado nos controlar, ele se torna senhor de nossas vidas. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, amém? Ou iremos amar um e odiar ao outro. Como ser liberto do pecado? Para que você seja liberto, você precisa trocar de Senhor. Precisa deixar aquele que verdadeiramente é Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da fé, da nossa fé. Jesus está interessado em te libertar para ser seu Senhor. Como Jesus não é escravo e ele nunca pecou, ele pode ser Senhor da minha vida e da sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Alabassude cantarabe. Oh, aleluias. Oh, glórias. Aleluias. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo nessa noite.
Eis que estou à porta e bato. Jesus, Ele quer ceiar com você nessa noite. Você que recebeu essa palavra, que deseja ser liberto nessa noite, deseja receber de Jesus a liberdade para a sua vida, vem aqui na frente, rapidamente, que a gente não tem muito tempo, por favor. Em nome de Jesus. Jesus, Ele quer te libertar nessa noite. Se você quiser continuar preso nessa prisão, nesse cativeiro, aí é com você. Mas Jesus, Ele quer te libertar. E se você quer ser livre nessa noite, de tudo que te amarra, de tudo que te impede de caminhar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. E eu quero fazer outro convite. Se existe alguém aqui que quer esse Jesus nessa noite, todos com os olhos fechados, intercedendo e orando, por favor. Oh, glórias! Se existe alguém aqui que ainda não tem Jesus, mas que quer começar a caminhar com Jesus, que deseja conhecer esse Jesus a partir dessa noite, levanta uma das suas mãos assim para a gente conhecer você. Dagabaçu de cantará, baixandará. Rebacaiará, mandagará. Alabaçu de cantarábia. Vem depressa aqui na frente. Jesus está dando a oportunidade de você sair daqui liberto nessa noite. Não perca a oportunidade, porque pode ser tarde, em nome de Jesus. Rebacalabaçu de cantarábia, nagassu.